É com muita alegria que estamos vindo a essa casa, com carinho, fomos convidados. Então, pela primeira vez, estamos aqui para compartilhar um estudo com vocês. A nossa casa de frequência é o Mount Vernon Spirit Center, que fica em Mount Vernon, Nova York. E nesse momento nós pedimos o auxílio do alto, dos espíritos protetores dessa casa, que possam nos inspirar, nos ajudar na escolha das palavras corretas, para que a gente saia daqui um pouquinho mais por dentro do tópico, né? Um pouquinho mais conhecedor para a gente praticar lá fora, né? Porque, na verdade, é a prática lá fora que a gente precisa focar. Esse estudo nós fizemos já em nossa casa, em Mount Vernon, e o poder do toque. Basicamente, o tema fala sobre a compaixão. Nós vamos analisar o verbo tocar em seus vários sentidos. Vamos ver se tudo correr bem. Já tivemos tempo, alguns vídeos de curta duração para enfatizar, né, o assunto. Tem algumas referências também dos livros do Pentateuco, dos livros da doutrina espírita. E darei também alguns exemplos da minha própria vida. E por que não começarmos com esse exemplo? O interessante, eu não sei vocês, mas ocorre comigo, principalmente quando eu tenho que fazer algum estudo e apresentá-lo em nossa casa. Coisas que ocorrem em nosso dia a dia que nos fazem refletir mais ao fundo e muitas vezes nos darmos conta que nós não somos os espíritos perfeitos, que nós temos dificuldades e o que mais falta em nós, claro que a teoria é muito importante, relembrar aquilo que nós já aprendemos em outras denominações religiosas, em outras reencarnações, mas colocar em prática. E estava eu me preparando psicologicamente, emocionalmente, para mais um estudo, mais uma palestra. E o que eu gosto de fazer, normalmente, é sair do trabalho um pouquinho mais cedo. Já tenho tudo preparado, mas é sempre bom a gente dar uma revisada, né? A gente vai fazer uma prova, a gente fala assim, peraí, deixa eu dar mais uma estudadinha, ver se eu estou por dentro do assunto, pelo menos daquilo que eu me proponho a apresentar. Então eu adianto o máximo possível no trabalho e saio um pouco mais cedo. Dá tempo de eu chegar em casa, resolver as coisas, testar e ir para o centro. Nesse dia, eu não saí no horário exato que eu gostaria. Eu tivesse saído, mas ainda assim com tempo mais cedo do que o horário do meu trabalho. E eu pego o trem, né, o metrô em Nova York. Eu trabalho a maior parte do tempo em Manhattan. E eu cheguei na plataforma mais cedo, falei, o trem vai vir, estou tranquilo. E eu estava realmente tranquilo, eu não estava ansioso. Veio o trem, entrei no trem, tinha um lugar, um assento para mim, que eu já fiquei grato, né? Agradeci a Deus. Estou no trem, a caminho. Algumas poucas estações para frente e o trem para. Mas ele não para, ele empaca, né? E fica naquela coisa, e o trem não anda e não falam nada. E agora eu já começo a ficar um pouquinho olhando no relógio, o que está acontecendo. Eles anunciam. Infelizmente, o trem não vai continuar. Todos os passageiros, né, deixarão o trem e ele será desabilitado. Opa, todo mundo sai do trem. Agora, onde eu estava sentado, a plataforma para frente já está muito cheia e agora está lotada com todo mundo. O trem desativado, saiu e eu já percebi a situação e aí eles já anunciaram que seria mais recomendado que nós fôssemos para outro andar na estação, porque lá em Nova York, para quem não conhece, tem várias estações com vários andares, várias linhas passando.
recomendou-se que pegasse um outro trem em outra linha, outro andar. Foi o que eu fiz. Lá na frente eu me viro, faço a transferência. Eu fui. Então várias pessoas subiram comigo. Então o trem já está cheio. Veio um trem, nós entramos. Uma ou duas estações para frente, e ele para na estação. Parou na estação, abriu as portas e ficou. Daqui a pouco, eu já comecei a ficar apreensivo. Falei, peraí, está acontecendo alguma coisa. Eles anunciaram. Devido a um passageiro, não está se sentindo bem. Não saberíamos quanto tempo, porque eles estavam aguardando o auxílio médico. E agora está todo mundo já sacudindo a cabeça. O que está acontecendo? Não é possível. E eu estou começando a ficar afetado pela situação. E eu normalmente sou uma pessoa que não é ansiosa, uma pessoa tranquila. E agora eu já estou preocupado, não vai dar tempo, eu vou chegar em casa, já vou chegar afobado, não vai dar tempo de eu comer nada, eu vou para o centro, não vai dar tempo de eu estudar. E já comecei a ficar naquela vibe, aquela aflição. E aí, eu comecei a reparar as pessoas com o humor alterado dentro do trem. E aí, aquela vozinha da consciência, chamada anjo da guarda, me deu aquele puxão de orelha, né? Bem puxado. Que a gente vê nas novelas, ou então na criação, né, dos nossos avós, aquele puxão bem dado. E falou assim, cadê a sua compaixão? E naquele imediato momento, eu percebi que onde eu estava preocupado em revisar o meu estudo, eu já estava estudando, colocando em prática o estudo daquela noite. Foi quando eu me toquei e comecei a orar por aquele passageiro que estava com dificuldade, não estava se sentindo bem. Comecei a orar pelas pessoas que estavam aflitas, inclusive eu próprio, e estendi para a plataforma, para a estação, para a cidade, e assim sucessivamente. Foi quando eu percebi que no dia a dia isso ocorre demais comigo. Nós temos muita teoria, mas ainda falta muito na prática. E essa frase que eu trouxe aqui para todos nós, Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos dele. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Jesus teve compaixão pela dor alheia e ele tocou e eles voltaram a enxergar. Se nós analisarmos essa frase, e não éramos nós cegos em outras, talvez até nessa, mas em outras reencarnações, onde nós não conseguíamos enxergar essa verdade. E ele, quando teve compaixão, veio até nós e tocou o nosso coração. Foi quando nós passamos a sentir, a enxergar uma nova vida, uma nova versão de nós mesmos. Mas vamos continuar. Para a gente entender e desenvolver no tópico, vamos falar de nós, né? O que é ser humano? O que é ser um ser humano? Qual é a característica nossa? Ser humano é ser emocional, na verdade. Nós sentimos, temos essa necessidade. Nós sentimos essas coisas. Para nós, o sentido de toque é intrinsecamente emocional. Vamos lá, para a gente ver com um exemplo. Quando eu falo, fui tocado por sua preocupação, né? Obrigado por se importar. A gente pode estar de cabeça baixa, estar aflito, e alguém percebe, e alguém chega próximo da gente e fala, tá tudo bem com você? Estou te achando um pouquinho quieto, um pouquinho aflito, tá tudo bem em casa? A gente é tocado por essa preocupação e fala, poxa, obrigado por você se preocupar. Não, tá tudo bem, eu tive um probleminha e tal, mas tá tudo resolvido. E não é assim quando a gente se preocupa com as pessoas. Então a gente vê a importância desse toque. E é um contato a mais íntimo que nós temos, emocional. Por exemplo, alguém que é um pouco desajeitado,
em lidar com as pessoas, né? Vamos dizer assim, uma pessoa um pouco mais fria, insensível, né? Que não tem noção. Nós estamos em um estabelecimento e a pessoa chega e fala, vamos imaginar essa situação, estou acompanhado de um amigo, eu conheço a pessoa, né? Ou vamos dizer que seja um garçom, né? E chega assim, o que você quer? Aí a pessoa, eu queria um copo d'água. Tá, e sai. E o amigo comenta, sei lá, você falou que é um cara legal, que a gente é bem servido, né? Chega assim e fala, o que você quer? É uma maneira estranha de abordar, né? Meio rude e tal. A gente fala, não é uma pessoa boa, mas falta esse toque. A gente não fala assim? Falta toque nessa pessoa. Ela não tem uma experiência, né, de sensibilidade de comunicação. Então a gente usa o toque como expressão. E a gente fala como é importante esse contato. A gente se abraça, se beija, não é? Faz carinho nas pessoas que amamos, nossos filhos. A gente é de contato. O ser humano é. Quando a gente não tem mais contato, né? Alguém chega para você e fala, e fulano? Muito tempo que eu não vejo. Eu falei, cara, nós perdemos contato. Mas não é só contato esse de telefone, né? De WhatsApp, de Messenger, mas é o contato físico, aquele contato que a gente se encontra. Eu perdi contato. E a gente fala de uma maneira negativa, né? Quer dizer, eu não tenho mais essa coisa, essa intimidade com essa pessoa. E já que a desenvoltura é em cima da palavra compaixão, o que é compaixão? Se formos olhar no dicionário, a explicação é piedade, sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar o próximo, de confortar quem padece de algum mal, relacionado à dó, à pena. Então, compaixão é quando eu sou tocado pela situação alheia, pela aflição alheia, e ao mesmo tempo eu sinto vontade de ajudar. Então, a tragédia alheia, eu sinto vontade de ajudar. Isso é compaixão. Continuando. Uma profunda consciência do sofrimento alheio, acompanhada pelo desejo de aliviar. Então, não é eu só sentir dó, pena de alguém, mas é eu querer ajudar. É eu ter uma ação, seguido de uma ação. Não só eu entendo profundamente o que está acontecendo, mas agora eu quero participar na solução. É a ação que segue depois da pena, dó. E a gente vai analisar isso agora. Quando sentimos pena de alguém, nós pensamos, coitadinho, a gente não pensa assim? É muito fácil a gente analisar isso com os animais. Se eu vejo um cachorrinho mancando, eu não falo assim, que pena, tadinho, né? É um sentimento sem ação. Que eu posso ficar o dia inteiro passando um monte de cachorrinho, gatinho mancando e eu, ai meu Deus, tadinho. Olha que dó. É um sentimento. Não tem ação. Fica mais fácil a gente observar, né? Então, compaixão é quando depois do sentimento que nos toca, nosso coração, da mesma maneira como se nós estivéssemos passando pelo mesmo sofrimento alheio ou dificuldade, nós agimos, damos assistência, ajudamos. Então, é compreender a dor alheia, é o sentimento de compreensão do que está acontecendo e colocando de tal maneira como se a gente vivesse aquela situação e agora agir em ajudar. É o próximo nível em direção à caridade, que por sua
vez, é um segmento do amor divino, desse amor universal. Então a gente vê que são estágios. Antes eu via, não sentia nada. Passei a notar, perceber a dor alheia. Agora eu passei a notar e querer ajudar. E agora eu estou querendo ajudar todos, sem escolha, né? Sem escolha no sentido de eu quero ajudar esse, mas não esse. Esse, mas não. Não. Eu ajudo a todos que passam, se deparam comigo. E isso faz parte, uma escala que vai até esse amor universal de Deus. E para a gente aprender junto aqui. E empatia, o que é? É a mesma coisa? Vamos ver. O poder de compreender e se imaginar entrando no sentimento de outra pessoa. Não foi isso que a gente viu em compaixão? A gente se coloca, né, no lugar. É como se eu vivesse aquela situação. A gente fala, vestir o sapato do próximo, né? Se colocar nessa situação. Então podemos dizer que é simpatia com a dor, dificuldade do próximo, com a ação que segue. Então é eu sentir e agir. É sentir e agir. Quando eu estava no trem, eu senti a situação, mas fui além. Nós vamos ver por que esse além. Como podemos ver, compaixão e empatia são casados lado a lado. Enquanto simpatia é a compreensão da situação, empatia, compaixão, é quando nos colocamos dentro da situação, calçando os sapatos do próximo. Não é muito mais fácil quando nós passamos por uma situação igual a alguém e a gente compreende essa dor? Fica muito mais fácil de a gente ajudar, não é verdade? E qual a força antagônica? Antagônica de antagonismo, né? Que trabalha em direção contrária, é rival, é uma ação contrária. É a indiferença. O que é a indiferença? Falta de cuidado ou preocupação. Vamos lá, posso compartilhar uma outra historinha? Pessoal, é legal, né? Porque muita gente acha que aquele que tem coragem de subir aqui sabe mais. Não. Aquele que tem coragem de subir aqui só é mais corajoso, por enquanto, né? Mas é imperfeito igual, não tem perfeição nenhuma. Eu vou compartilhar com você. Tinha um outro rapaz, tá? É outra pessoa, não sou eu, tá? É outra pessoa, tá? Mas eu vou falar na primeira pessoa para não errar na conjugação do verbo. Então, eu estava descendo, né? Sabe que tudo ocorre comigo nos trens, quer dizer, com outra pessoa. Descendo as escadas e tinha um corpo estirado no chão. O corpo encarnado, gente. Não tinha desencarnado. E era um senhor, estava passando mal também, estirado no chão, mas ele estava sendo assistido. Tinha umas 3 ou 4 pessoas, inclusive do próprio sistema de transporte, ao telefone, provavelmente já chamando, né, a ambulância para assistência. E a primeira coisa que veio na minha mente foi, que bom, ele já está sendo assistido. E eu continuei andando. Só que, na verdade, na minha inconsciência, talvez, aquilo era uma desculpa para eu justificar a minha inação, a minha indiferença. Porque para mim era muito cômodo ter uma pessoa auxiliando, porque eu não precisava sujar minhas mãos, não precisava, vou chegar em casa a tempo, vai dar tempo de eu jantar, vou botar minha pantufa, vou relaxar, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Não vou sair do meu caminho. Aquele trem que saiu da sua rota, nós voltamos para o trilho. Eu não sei se vocês repararam, essa orelha aqui minha é um pouco maior que a outra. Porque dessa vez, o meu anjo da guarda pulou em cima da minha orelha e se pendurou. Igual, quando o trem empacou, eu queria fazer para ver se ele andava, ele não andou. Dessa vez, não. Era ele puxando a minha rédea. Opa, peraí.
Gente, eu não sou médium não, tá? É só figurativo. Porque aquela vozinha na consciência falou, você tem certeza que você não pode fazer nada? Aí eu me lembrei da oração. Porque já tinha ocorrido o evento. Tá vendo como é que são as coisas? Eu já tinha passado uma outra experiência, rapidamente me dei conta. Nossa, é verdade. Eu parei, silenciei, fiz oração pela pessoa, pelas pessoas que estavam atendendo, pelos aqueles que estavam vindo, e por mim também falei, esposa, me ajuda a acordar, Senhor, mais rápido, porque o negócio está feio. Então foi a indiferença minha, mostrando que o quanto que a gente tem que galgar para melhorar. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas foi muito compartilhado entre nós, no nosso centro, que mostra que tem muita gente boa nesse mundo, que estão muito além de nós mesmos. Então vamos ver, provavelmente, não sei se a altura do A simple fisherman spotted a tourist and his wife em inglês, mas in the river's flood. a imagem diz que He rushed to help them and first put their expensive camera and shooting gear to the dry part of the area. Could have easily taken everything. As we see, they were completely helpless. They couldn't have done nothing. They couldn't have stopped him whatsoever. But his virtuous soul was aiming higher than that. He returned trying to save them, but it was hardly easy. The man was old, heavy, and deeply sunk in that mud. Many human beings, unfortunately, if we're that young man's shoes, they would have taken advantage of the situation. But this young man knew that lending a helping hand to a person in need is a fortune, and that humility is an ornament. Then we see he decided to take away the old lady's belongings so they don't get ruined by the dirt. Again, he could have taken the bag with whatever in it. Here he returns again to resume his rescue mission. And this move, this particular moment here, is by God astonishing. See how beautiful humanity can be. See the marvelousness of selflessness. He ultimately used his own body as a slab for them to step on. He was not thinking about who these people were, what is their origin, what brought them to my country. I think it's in him by instinct that whoever saved the soul, it should be regarded as though he has saved all mankind, as the Quran says. And it shows that he felt towards them as if they were his own mother and father, regardless of race, color, and religion. And as much as his body was soiled in that sludge, his soul must have been elevating high in the sky. For that's indeed a noble deed. And now he made it. Thank you, son. Thank you, ma'am. And that was it. Did he bargain? Did he wait for something in return? A commission, maybe? Impossible. Not this man. This guy is different. Different to those the world is all about materialistic gain. Now, his humanitarian mission is accomplished. He left with grace and clear, satisfied conscience. Então nós vemos que, analisando quantos de nós seríamos capazes de deixar o que nós estamos fazendo e nos jogar na lama para alguém
subir em cima, sujar toda a nossa roupa. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso eu percebi. O carinho dele era tão grande que ele não continuou ajudando o Senhor, porque agora ele estava todo sujo de lama. Ele não pegava no braço, nem na roupa, a esposa no final, e ele não queria nem sujar a roupa alheia. Então é só uma inspiração para a gente ver o que esse doar, esse toque, esse contato é capaz de fazer. E aqui nós vamos ver algumas mensagens do mundo moderno que pessoas deixaram para nós, conhecidas ou não, sobre a compaixão, sobre essa doação. Reveste-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Em Colossenses, Paulo deixou para a gente falar que a compaixão é uma virtude necessária para a nossa evolução. E a Karen fala, na compaixão, quando sentimos com o próximo, nós nos destronamos do centro de nosso mundo e colocamos a outra pessoa para ali se sentar. Olha que bonito. Nós saímos do nosso mundinho, do nosso reino, descemos do nosso trono e elegemos outra pessoa para ali se sentar, para ser o centro das atenções. O medo cresce das coisas que pensamos. Vive dentro de nossas mentes. Compaixão cresce das coisas que somos e vive dentro de nossos corações. Querem ver se é verdade? Eu conto mais uma historinha para vocês. Eu, desde pequeno, nunca fui de briga. Onde tinha confusão, eu estava longe. Se alguém no meio do tumulto falasse um pouco mais alto, eu era o primeiro a estar correndo em direção oposta. Sempre fui. Eles chamam disso de ou você é um lutador ou você é romântico, né? Eu sempre preferi ser romântico, ter nesse ideal. Aí um dia, chegando no centro, na área de Mount Vernon, perto do centro, tem uma população relativa de pessoas carentes, homeless, tem muito homeless na redondeza. Nós até fazemos eventos lá, né, anualmente para os homeless, Thanksgiving, Natal, essas coisas. Então, muitos desses nós conhecemos, desses nossos irmãos que estão lá. Eu tinha acabado de estacionar. Olha só que interessante. O carro, eu saí do carro e tinha um grupo aqui que estava discutindo, brigando entre eles. Foi eu bater a porta do carro, um deles já veio metendo a mão na cara do outro. Mão fechada, deu um soco no rapaz e ele cambaleou, foi para trás. E eles tentando apartar, né, separar a briga. O rapaz que levou o soco puxou uma faca. É faca, mas é aquela faca portátil, canivete, sabe? Não é uma machete, não, né? Não é um facão, não, gente. Né? Não é história de pescador, não. Então, puxou a faca e ele falou, né? Vou te matar, vou indo para cima e o pessoal tentando separar. Eu não sei que raio aconteceu. Provavelmente era o meu anjo da guarda puxando, minha orelha também, vem. Para eu ajudar, porque eu não pensei. Porque se eu tivesse pensado, eu estava dando a volta indo para o outro lado, não é comigo. Ainda mais quando tem faca no meio. Só que eu não pensei. Eu me aproximei. E aí a gente vê o poder do toque. Eu fiquei de frente para aquele que estava com a faca. E ele com a faca aqui do lado. E eu não tive medo. Eu me aproximei perto dele, olhando, né, nos olhos. Eu botei a mão no peito dele. E falei para ele, não vale a pena. Não vale a pena. Naquele momento, ele meio que se quebrou da situação. E continuou a xingar, não é que ele se acalmou de imediato, mas aí ele não esperava, como eu também esperava, mas ele não esperava essa reação. E ele começou a conversar comigo, mas você viu o que ele fez? Viu o que ele fez? E nisso, eu continuei
a falar com ele, não vale a pena. Continuei encostando no peito dele. Eu comecei a puxar ele para o lado, sem violência, com calma, ele percebendo que eu estava ali para ajudar. E eu vim conversando com ele. Conversa comigo, vamos andando. E eu fui trazendo ele em direção ao centro, ao nosso centro. E fui conversando. Ele ainda tentava voltar. Aí eu falava, não vale a pena. Nós nos preocupamos com você. E tem alguém que se preocupa muito mais. E aos pouquinhos falando com ele, e eu fui trazendo, quase em frente ao nosso centro, eu virei ele de frente, eu botei a mão no ombro dele, de novo no peito. Falei, você tem uma arma, eu lembro essas palavras, muito mais poderosa dentro de você do que essa aí. E tem aquele que vela por ti e que te ama acima de qualquer coisa. Você sabe o que ele fez? Ele já estava guardou a arma. Ele olhou para cima e falou, ai não. Aí eu falei para ele, walk it off. Te parece, vai, anda. Vamos, pensa nisso. Não vale a pena. E ele sacudiu a cabeça e falou, ai não. E ele foi embora. Eu fiquei admirado comigo mesmo. Porque um sinal de indiferença de muitas que me ocorrem no dia a dia, algo me impulsionou para fazer sem eu pensar. Porque no momento que a gente pensa demais, a gente começa a se justificar a inação. Não, mas espera aí, a gente começa a medir a recompensa. Espera aí, mas eu estou botando minha vida em risco, eu vou chegar ali, deixa eu abrir. Não, cada um tem o seu livre-arbítrio de fazer o que quer, né? Então, a gente começa a dar desculpa. Se a gente deixa o coração falar e agir, a gente faz muito bem aí fora, né, do que a inação. Que a gente aprende na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, que quando Kardec pergunta aos espíritos, né, e a gente está ali de mão lavada, não, mas peraí, eu sou neutro. Se eu não faço bem, mas eu também não faço mal, viu, minha vida, eu não sou uma pessoa má, né, eu sou mente. E eu falo assim, não, porque o mal não existe, o mal é a falta do bem. Quando a gente deixa de fazer o bem, o mal já está presente. E o mal que a gente causa, mesmo pela inação, nós seremos responsáveis por ele e todas as consequências vindas do mesmo. Nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa por vez. E sempre comece pela pessoa mais próxima de você. Mas é desafiante, né? A mais próxima da gente está dentro de casa, está no trabalho, né? Está na escola. Mas a Madre Teresa dizia, esquece, porque a gente quer ganhar na loto e abrir centros e orfanatos, hospitais para pessoas carentes. Ele fala, mas gente, você pode tratar das pessoas doentes, está dentro de casa. Você pode tratar daquela pessoa com dificuldade, está no seu trabalho. Né? Então, é uma pessoa por vez que a gente tem que se preocupar. E aí, a gente vai levando. Porque Deus não uniu à toa, não é verdade? Isso é uma verdade, porque quando eu vim para aqui, quando eu vim no Brasil, eu trabalhava no centro, aí eu falei para o dirigente da reunião, né? E aí, eu vou chegar lá, não vou trabalhar, porque é muito diferente do Brasil, como a gente trabalha no Brasil, como trabalha aqui. Aí eu disse, e se eu não conseguir, eu vou interromper meu trabalho? Ele disse, de várias maneiras de você ajudar. Você não precisa estar dentro de uma sala fazendo desobsessão, que era o espírito trabalhar. Você pode fazer muito mais de outra forma. E a gente sabe, muito bem colocado, obrigado, mas a gente sabe que dentro da nossa própria casa, quem são aqueles que estão do nosso lado? Isso. São almas afins e também não. Também supostas vítimas da nossa indiferença ou maldade do passado, ou pessoas que realmente foram nossos obsessores, que nada mais são outros irmãos em dificuldade. Então a gente quer ajudar alguém doente, está lá em casa. Quer ajudar alguém desobsediar, está lá em casa. Está lá no trabalho. Você nem sabe. E a gente não sabe. A gente está muito preocupado, né, em
fazer o que a gente não vê, em vez de fazer aquilo que a gente vê na nossa frente, né? Se víssemos os outros como eles se veem, nossa vergonha logo se tornaria compaixão. Na verdade, a gente tem uma facilidade muito grande de julgar. E a gente olha para o outro e fala, por que essa pessoa é assim e tal, né? A gente julga logo de cara, assim. E aí a gente começa na intimidade com a pessoa e vê como a pessoa se sente, como ela está doída por dentro. E a gente fala, fica com tanta dó, e aí vira compaixão. Aquela vergonha de ajudar, aquele pré-julgamento se transformou agora. Meu Deus, a pessoa precisa de ajuda, eu estou aqui para você. O que você precisa? A gente cobra a pessoa está passando dificuldade. Quer ver o poder do toque? Então vamos ver. Todo mundo de lenço? Tá aqui qualquer coisa. Dạ trả lời lại. His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. Why was a prisoner of war? It was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. When the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? You didn't say anything? Eu peço perdão, o vídeo sem inglês, eu não sei se todo mundo compreende, mas eu acho que o vídeo, né, a ação, vale mais que 1000 palavras. A gente vê o que o toque, simplesmente demonstrar para a pessoa que a gente está ali compreendendo a dor. A gente muitas vezes, como ela, a inação dela era porque ela não podia fazer muita coisa, né, fisicamente falando. Mas ela compreendia, sentia a dor dele e fez Gordon mudar de vida. Um ser humano é parte de um todo,
chamado por nós de universo. Uma parte limitada por tempo e espaço. Ele experimenta a si próprio, seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto. Um tipo de desilusão ótica de sua consciência. Desilusão ótica. Por que não ilusão de ótica, né? Olha que interessante. Desilusão é falta de esperança, é descrença. Então a nossa consciência passa a não acreditar mais naquilo que nós vemos. Nós começamos a viver uma vida da desunião, onde somente eu e os meus. Nós somos separados da natureza, da sociedade. Então, é uma desilusão, porque nós pensamos assim, por não mais termos esperança, não mais acreditarmos. Essa desilusão é como uma prisão para nós, restringindo-nos ao nosso desejo pessoal e afeições por poucas pessoas próximas de nós. Quem foi que falou isso? Nossa tarefa deve ser de nos libertarmos dessa prisão através da expansão de nossos círculos de compaixão, para abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. Albert Einstein. Então a gente vê que a gente se aprisiona, né, nessa situação. A gente vive uma desilusão ótica, que a gente acha que aquilo não é. Nós somos espíritos imortais. Isso aqui é uma experiência, mas nós vivemos como se fosse só uma vida. Aí que está o nosso aprendizado e prática. Algumas pessoas podem ser difíceis de amar, mas justamente essas são as que mais precisam do nosso amor. Por que a mãe é chata, o filho é rebelde? Por que a esposa é assim, o esposo é assado? Por que Deus une? Ele une o mais necessitado com aquele que mais tem a capacidade de amar. Porque vai botar quem? Quem rapidamente vai desistir da tarefa? No caso de Jesus, nós retrógrados, ainda muito infantis nessa maturidade espiritual, fomos enviados quem, senão o mais experiente? O mestre, ou o mestre dos mestres. Ele mandou alguém com PhD na história. Experiência que ele tinha já de lidar com todo mundo. Falou assim, não, deixa comigo, eu vou. A tarefa requer trabalho, mas eu vou. Então Deus manda o melhor. Então, as pessoas que mais precisam são aquelas que nos machucam, que a gente tem que amar. São aquelas que despejam a dor de si em nosso colo para a gente suportar. Esse é o desafio. Essa é a compaixão dos espíritos que nós temos que lidar no dia a dia. E se sua compaixão não inclui a você mesmo, está incompleta. Porque nós temos que também buscar o melhor para nós, aquilo que vai nos ajudar a evoluir. Eu tenho que ter compaixão para comigo mesmo. Então, temos que incluir a nós mesmos. Compaixão é entender sem julgar. Será que Jesus botava limitação? Ou ele abraçava quem queria ser realmente abraçado? Ele oferecia, não oferecia? Cabia a cada um de nós, seguir ou não. Ele dava oportunidade para todos, para enxergar. Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver, né, sigam-me, me vejam, escutem a minha voz. Faça o que sente em seu coração de correto, porque você vai ser criticado de qualquer maneira. Não é assim? A gente faz no nosso trabalho, a gente dá o nosso melhor, o chefe vai, ou um companheiro de trabalho, nossa, não é assim, nossa, ficou horrível. No centro espírita, meu Deus,
A gente faz o trabalho, é criticado da mesma maneira. E quando a gente deixa de fazer, também é criticado. Faz errado, é criticado. Então faz direito, né? Faz o seu melhor. Porque vai ser criticado mesmo. Jesus falou, olha, aquele que me seguir, que tomar do meu cálice, vai ser o quê? Docinho? Não, vai ser amargo, vai ser um vinagre. Então, se foi amargo para ele, não seria amargo para nós, né? Espíritos mais inferiores. Então, vamos tentar o nosso melhor, porque a gente quiser o que eles chamam de recompensa desse mundo, já teremos ganho o que a gente precisa. Porque a verdadeira recompensa está lá em cima, como a gente aprende. As pessoas só valorizam quanto você sabe quando percebem quanto você se importa. Como assim? A gente pode dar um exemplo? Tem uma mãe, acabou de perder um filho. Vamos dizer, uma mãe espírita, frequenta esse centro. Aí eu chego para ela e falo, nossa, você é estudiosa, você sabe. Não parou por aí, o espírito é imortal. Vai ter um reencontro. Ele foi assassinado porque está pagando pelo que ele cometeu em outra vida. Então a gente vê que o saber não significa esse toque, sentimento. O que a gente precisa fazer nesse momento? Acolher. Que no momento que a pessoa se sente acolhida, ela presta atenção na gente. Aí ela escuta aquilo que a gente tem de conhecimento. Então, realmente, tem hora para tudo. Bondade é a língua que o surdo pode ouvir e o cego pode enxergar. Então, quando a gente tem a compaixão... Agora, realmente, isso são palavras que nós temos que vivenciar, né? Mas é por isso que a gente está aqui, para ser relembrado e levar os puxões de orelha, para a gente saber o que a gente tem que fazer. E quanto antes se der conta da inação, da indiferença, do mau passo, voltar ao trilho do trem que não vai pagar mais, né? Todo mundo que você se depara está lutando uma batalha que você desconhece. Seja bom sempre. Talvez eu não consiga parar o aguaceiro, mas sempre me juntarei a você em um passeio na chuva. Talvez eu não consiga diminuir a tempestade que você está passando agora. Mas se me chamar, eu estou lá no vendaval com você. Nós vamos voar junto. Mas eu estou com você. Eu sei o que você está passando. E eu estou aqui por você. Eu posso trazer meu guarda-chuvinha. É o máximo que eu consigo. Mas a gente está junto. Cris, quanto tempo mais a gente tem? Você pode até 8h15. 15? Tá. Então, uma historinha? Então, tá. Então, eu apresento a vocês Johnny Stork, tá? Johnny, ele é um adolescente, só tem 16 anos de idade. Johnny trabalhava de madrugada num posto de gasolina. Ele é do Canadá, de Vancouver. E você pode ouvir essa história relatada por ele, tá? No YouTube você encontra. Então, tudo isso que eu peguei você encontra no YouTube. Johnny relata que ele tinha ido ao boliche, tá? E lá conheceu um pessoal. Eram 3 pessoas, era um casal, mais uma menina. E já era 11 e pouco, ele tinha que começar o trabalho no posto de gasolina, trabalho de madrugada. Aí, ele ofereceu carona para os novos amigos. Eles aceitaram, então o casal foi atrás, a menina do lado, mas não estavam namorando nem nada, ele só estava realmente dando carona. E ele conta, ele era muito imaturo, né, um adolescente, quem de nós, né, não foi, ainda ou é, né? E ele conta que, vindo numa estrada, no plano, essa estrada tem um sinal de pare. E aqui tem uma outra estrada descendo uma montanha, que não tem o sinal de pare. E a gente vê que faz sentido, porque você está no embalo, você não precisa
frear até parar para depois continuar. Então, a preferencial é dessa estrada da montanha. Ele, para impressionar os novos amigos, teve a irresponsabilidade de perguntar: vocês estão vendo algum sinal de pare? E todo mundo disse: não! E Johnny meteu o pé. Então ele chegou no cruzamento a 65, 70 milhas por hora, segundo o seu relato, e ele encaixotou um carro, um táxi que vinha descendo bem na porta do motorista, como um T. O impacto foi tão grande que o carro capotou, o dele virou também por cima do carro, e eles arrastaram, derrubaram poste, árvore, foram parar no terreno de uma casa. Ele desmaiou, porque num acidente ele bateu no painel, no volante. Não me recordo se ele fala que estava de cinto, mas é o que aconteceu com ele. Os outros não se machucaram. E ele, com a pancada, desmaiou. Ele fraturou o nariz, né, a cheekbone aqui, né, da face, a mandíbula. E ele desacordado, de repente ele acorda, ele está sendo puxado para fora do carro, aparentemente pelo para-brisa, e ele consegue reparar as luzes, né? E ele apaga de novo. Ele acorda agora, ele está deitado no capô do carro, aparentemente da polícia. E ele relata que o rosto está colado, que ele vê o sangue e está colando no capô do carro. E ele vê que é azul, ele vê as luzes, mas ele não consegue ficar acordado, ele desmaia de novo. Quando ele acorda de novo, ele já está dentro da ambulância, naquele stretch, né, naquela caminha da ambulância, e ele consegue escutar ao longe as luzes, a serra elétrica, aquele coisa hidráulica, né, que os bombeiros usam para salvar vidas, abrir as ferragens. E o carro ficou muito destruído, o outro, e era um senhor estrangeiro, sotaque europeu, acima dos 60 anos de idade, sobre 65 ou algo que vale, e ele se quebrou todo o lado esquerdo, desde o ombro, braço, perna, bacia. Ele teve perfuração do pulmão, dos rins, com as costelas, com os ossos. E quando ele acordou de novo, esse senhor estava do lado dele na ambulância, com o respirador, e ele, na cabeça dele, diz ele que ele ficava pensando: nossa, que ato irresponsável, eu quero morrer, eu não acredito que eu fiz isso, eu quero morrer. E ele pensava: eu vou tentar parar de respirar. E aí acabou, né? Claro que ele não conseguiu fazer isso. E ele, o senhor do lado falava, né? Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Era só isso que falava. E ele escutava a borbulha sem entrar em muito detalhe, mas porque já estava perfurado, já estava com líquido, né? Acúmulo de líquido. Enfim, eles foram atendidos, ele se recuperou, e ele dizia que ele não tinha a coragem, devido à sua imaturidade, de pedir desculpa ao Senhor. Você vê, o medo, a vergonha era tão grande que poda as nossas ações. E ele não foi capaz de fazê-lo. E com a sua imaturidade, ele estava muito preocupado, porque sua pólice de seguro só cobria 75 mil por acidente. E ele estava sendo processado por $500 mil. E ele, novo, com 16 anos, pensando o que vai acontecer, ele estava sendo processado por 1000 coisas, né? De dirigir com falta de atenção, dirigir com agressivo, não parar acima da velocidade, quer dizer, de várias coisas. O que vai acontecer? Marcaram a audiência, a corte, para o final do ano, perto do Natal. E era só o que ele pensava: meu Deus, e agora? Né? O que será de mim?
e vai para a corte. Primeiro dia, segundo dia, nada muito a declarar, a mencionar. No terceiro dia, quem entra na corte? Logo ao iniciar, o sujeito, esse senhor, que ele causou o acidente. Esse senhor pediu para falar diretamente com a juíza, a corte, e ela permitiu. Era uma juíza. Ele se aproximou da corte, né, passou por aquela portinha e falou: Vossa Excelência, eu já sou um homem velho. Eu não tenho mais tanto tempo de vida assim. Sim, esse rapaz cometeu uma gafe, fez um bubu, com as suas palavras. Mas ele tem uma vida toda pela frente. O que a Vossa Excelência decidiu hoje vai afetá-lo pelo resto da vida. Então eu peço que Vossa Excelência seja leniente, seja doce na sua decisão. Que tenha misericórdia para com esse rapaz. Ele ficou sem o que pensar, o que dizer. Esse senhor tinha uma administração de trailers, ele tinha uma administração, uma companhia de táxi, ele perdeu tudo. E ele foi capaz, ele entrou na corte mancando, com bengala, de ir lá e pedir para que a juíza fosse de bom coração para com o rapaz. Diz ele no seu relato que não tinha uma alma ali dentro que não estivesse chorando. Que foi capa de jornais famosos na cidade, pelo ato de bondade desse senhor. E diz Johnny que a partir daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Que aquele ato de bondade transformou ele por dentro e ele passou a tentar imitá-lo. Ele fala, com todas as minhas dificuldades, eu tento ser. E ele se emociona relatando, igual a ele. E ele já um coroa, sabe, barbudo, grisalho. E ele falando desse senhor. Então, nós vemos que situações, exemplos, são o que transformam a gente. Em nenhum momento, o Senhor se aproximou para falar o que ele tinha feito de errado, para dizer os atos, a irresponsabilidade. Ele não foi lá para julgar, ele foi lá para ajudar a vida futura daquele rapaz. Ele, mesmo assim, recebeu certas penalidades, como, por exemplo, direção agressiva, ele teve que fazer serviço comunitário, mas parou por aí, devido à ação desse senhor. Vamos lá visitar agora um pouquinho a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que fala da compaixão. No item 17, olha o que fala. Compaixão é a virtude que lhe aproxima dos anjos. É irmã da caridade que também conduz a Deus. Já no capítulo 27, que fala da razão, né, origem da felicidade, que aborda a oração, no item 23, fala, quão tocante são as palavras que saem dos lábios daquele que ora. Quão tocante. Olha o poder do toque, o que a gente consegue alcançar com a oração. Já no livro Céu e Inferno, para quem não teve oportunidade de ler, o Céu e Inferno é um livro que aborda o que compreendemos sobre o céu e o inferno vindo das diferentes denominâncias religiosas, passando também pela doutrina espírita, o que o espiritismo como aborda. E ele traz exemplos, né, na segunda parte, ele traz exemplos de espíritos relatando sua própria vivência
desde o mais triste ao mais feliz, né? E aqui no rodapé do item 12, fala assim: observando a quantidade de punição, aí é o Kardec, observando a quantidade de punição reservada para os condenados e comparando suas situações, qual merece maior compaixão, maior dó, os criminosos ou suas vítimas? Nós que conhecemos um pouquinho da doutrina, nós sabemos que as vítimas nada mais são aquelas que estão resgatando débitos passados, né? Estão passando por expurgando as sombras de si mesmo. E os criminosos estão coletando débitos. Então, se nós observamos aqueles que estão errando, o que espera por esses? Será que não seriam esses que a gente teria maior dó? As vítimas já estão se limpando e os outros continuam se sujando na lama. E aqui na Comunicações de Clara, um espírito que foi evocado durante uma sessão, Clara diz: dor inspira pena, compaixão atrai atenção e causa o interesse dos outros naquele que sofre. Então, a dor inspira pena. Tadinho. Mas a compaixão faz com que aquele que sofre fala: peraí, é comigo? Você está prestando atenção em mim? Eu estou sofrendo aqui, né? Porque ele agora está interessado, porque realmente se tocou. E ela continua: eu vi que você foi compassivo e que teve pena de mim, onde outros me evocaram mais por curiosidade do que caridade. Então, quando Kardec realmente botou o sentimento e ela viu como ele aborda, como ele dava o exemplo, e falou: eu vim porque você tocou o meu coração. Quem, né, já teve a oportunidade de ler nas obras, ou até mesmo na prática mediúnica, vê que não é o doutrinador ou o facilitador, aquele que está dialogando com o espírito, não são as palavras que convencem, mas é aonde que a palavra vem? Do coração. Quando ele sente que houve uma mudança íntima, ele fala: agora sim eu te ouvi. E quando você fala e não passa pelo coração, ele fala: olha, você fala e eu não sinto nada. Porque é essa indiferença íntima. Quando a gente passa a sentir, ele se toca. E a gente vê isso muito nas obras. Bem, chega a historinha por hoje, né? Meus queridos, isso é o resumo desse estudo. Eu espero que tenha sido de valor para vocês, quanto foi para mim. Eu espero que eu tenha dado um toque especial nesse estudo e que, como dizem, que não percamos o contato, né? Mantenhamos contato, né? As pessoas normalmente falam um cumprimento, um abraço. Eu sou carioca, eu falo: toca aqui, né? E, no mais, muito obrigado e que Deus nos acompanhe sempre.